Bom, vamos agora para a segunda parte do Pilar de STEM. Bom, aqui no palco temos um grande doutor do Einstein, um doutor que faz mais de 600 operações ao ano. E, para mim, pessoalmente, uma delas foi de grande impacto. O doutor Macedo salvou meu pai, então, por favor, uma grande, grande salva de palmas para o doutor Macedo. Após a brilhante palestra que o nosso colega nos fez, maravilhosa, eu vou dar mais uma palestra também desafiadora e convidando vocês para nos ajudar a partir para este desafio, que é salvar a humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Em 2025, o câncer de pâncreas será o que mais vai matar na humanidade. O câncer está aumentando em todo o mundo desenvolvido. Nas áreas desenvolvidas do Brasil, Europa nem se fala, China um absurdo de câncer aumentando, Estados Unidos um absurdo de câncer aumentando, de modo que vai ser um dos grandes desafios da humanidade é reduzir a incidência e tratar esses pacientes, porque o tratamento é difícil. Como que se reduz a incidência? Por que está aumentando tanto? Inúmeros fatores ambientais, como o professor já mostrou, mas o mais importante de todos, excesso de consumo de açúcar, excesso de consumo de farinha de trigo, excesso de consumo de batata inglesa, muita caloria na alimentação do mundo ocidental. Nós não estamos preparados teleologicamente, evolutivamente, para comer o que nós estamos comendo hoje. E se quiserem, depois eu vou visitar com os senhores os restaurantes desta cidade, sem conhecer, e vou mostrar que está todo mundo comendo errado, está todo mundo comendo demais e abrindo a porta para o câncer. Muito bem. Então, obrigado. Um fato importante é isso. E os doentes que têm de câncer hoje em dia, que são inúmeros, e as cirurgias são difíceis, os casos são complicados. Aqui está uma teoria médica cada vez mais importante. Medicina, tecnologia e matemática caminhando de braços dados. Não existe mais o médico caminhar sem tecnologia, matemática, computação de braços dados. Na década de 70, esse era uma sala cirúrgica no Hospital Albert Einstein, quando nós íamos instrumentar a cirurgia naquela ocasião. Recentemente eu tirei uma foto da nossa sala cirúrgica. Olhem a tecnologia dessa sala. Eu tenho robô, eu tenho aparelho de tomografia intraoperatória, 20 monitores para poder me orientar. Eu tenho uma sala do lado onde se faz controle de computadores, onde se faz controle de acesso à internet para poder pegar dados de cirurgia, para poder ajudar na cirurgia. Então, vocês vejam que houve uma mudança absurda na tecnologia em relação à medicina. Rapidamente eu vou passar pela minha história de vida, para os senhores entenderem como é que nós chegamos até aqui. Nascido em 1950, em 1963 eu sofri uma queda do cavalo. Naquela ocasião um neurocirurgião falou para mim que eu não deveria pensar em ser médico, porque como tem paralisia facial esquerda, eu ia perder o olho direito. E graças a Deus, muitos anos se passaram, a minha visão é perfeita, nos dois olhos. Então, cuidado com esses prognósticos malignos que alguns médicos têm, de ter prazer de jogar a gente para baixo. Eu fiquei pelo menos uns 15 dias muito mal quando ele me falou isso. Eu falei, mas eu vou ser cirurgião. Ele falou, não, não vai. Você vai perder uma vista, não vai ser cirurgião. A vista está aqui, eu sou cirurgião e continuarei sendo cirurgião enquanto eu puder. Muito obrigado, muito obrigado. Em 68, ingresso na Faculdade de Medicina, e de 69 a 73 eu já queria ser cirurgião. Toda quarta noite, e eu ia no serviço de verificação e óbito, e ficava com um rapaz chamado Sebastião, fazendo todas as autópsias das pessoas de morte natural que eram encaminhadas para lá. Com isso,
Nesse período, nós tivemos um implemento na anatomia muito forte, aprendemos uma anatomia que eu uso até hoje com muita presença e muita força, e isso me ajudou demais. É lógico que não há medicina sem um sacrifício imenso da qualidade de vida da pessoa. A qualidade de vida do cirurgião é a cirurgia. Ele não tem qualidade de vida fora, porque ele não tem dia, não tem horário, não tem nada. Então houve a queda do cavalo, ingresso na faculdade de medicina, em 73 formei. De 74 a 76, sempre visando a cirurgia, eu fui para um hospital de pessoas carentes, um sanatório mental, e toda sexta, sábado e domingo eu ficava operando aqueles coitados que ninguém queria operar, ninguém queria tratar e tal. E durante alguns anos fizemos isso, e só nos tornou pessoa mais humana. O médico tem que tomar cuidado, porque à medida que o cirurgião vai crescendo na fama e na importância, ele fica meio que fora do ar, entende? Então você tem que estar sempre trabalhando, às vezes, com pessoas mais simples e tudo, para poder saber que você é só um ser humano normal e você não é infalível. O cirurgião não é infalível, mas ele tem que trabalhar como se fosse. Então, se ele tiver uma falha, ele não pode dizer que a falha é do paciente. A falha é do sistema, que alguma coisa aconteceu errado. Então, ele tem que lutar e se matar para tirar o homem com vida, ou a mulher com vida, ou um filho de uma família com vida. De 74 a 76, residente de cirurgia geral. Aí, depois que acabei em 76, eu fui chefe de cirurgia do pronto-socorro do Hospital das Clínicas durante 7 anos. Então, sempre à quarta-feira. Toda quarta de noite, eu ficava a noite inteira operando facado, atirado, baleado, gente que operava e dava tudo errado. Eu chegava lá, ficava a noite inteira operando. E isso me deu muita tranquilidade. O cirurgião tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muita força mental para poder enfrentar a dificuldade como se ela não fosse uma dificuldade. E eu tive a honra imensa de operar com esse homem que aqui está, que foi professor desta grande universidade. Ele foi dar uma aula no Hospital das Clínicas, em 83, sobre cirurgia da hipertensão portal. Esse é o Dean Warren, professor daqui, que infelizmente já faleceu. Ele foi dar uma aula de cirurgia de hipertensão portal e ele quis entrar numa cirurgia de esquistosomótico do Hospital das Clínicas, com hipertensão portal, ele quis operar um caso. Só que atrasou a aula dele, eu comecei operando, e quando ele chegou eu já estava dissecando os vasos, etc., preparando para a cirurgia dele. Ele entrou do lado esquerdo, ficou me ajudando, continuou dando aula, e depois me convidou para vir fazer uma palestra aqui. Então, esse é um momento de muita sensibilidade para mim. Terminando isso, eu saí do Hospital das Clínicas em 1983 e assumi o Hospital Albert Einstein, e de lá para adiante eu continuei trabalhando no Hospital Albert Einstein e vários outros hospitais de São Paulo. Em 1991 começou o primeiro avanço da tecnologia na medicina. Com microcâmaras, nós começamos a fazer laparoscopia. Agora, vejam bem, nós ficamos durante um dia da semana, durante um ano, treinando caixa preta e cirurgia em suínos, em experimentação, durante um ano inteiro. Então, a tecnologia veio, mas para nós usarmos a tecnologia, a gente tem que descer do pedestal, aprender de novo, ser aluno de novo, para aí sim, na hora que você está dominando a tecnologia, você pode aplicá-la em seres humanos. Treino todo final de semana, a partir de 2008, em caixa preta com a robótica. A robótica nesse país foi introduzida em 2003, na Itália em 2001, no Brasil em 2008. Então, em 2008, essa tecnologia fantástica que permite que a computação ajude o cirurgião, interpõe um computador entre o cirurgião e o doente, você, para aprender, leva um ano de muito trabalho e muita resignação. Então, a grande verdade é a seguinte, nós ficamos durante o ano de 2008, todo final de semana, treinando em caixa preta para cirurgia robótica. Até que depois, em 2009, nós começamos as primeiras cirurgias. E eu sempre cito isso.
Quanto mais você transpira e sua no treinamento, menos você sangra no campo de batalha. Essa é a função do cirurgião. Treinar, 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 estudar a tecnologia nova com muito detalhe, até que você possa ir para o campo de batalha e não sangrar. Esse é o grande George Patton deste país, grande general de 4 estrelas da última guerra, da Segunda Grande Guerra, e ele tinha palavras maravilhosas de incentivo para os seus soldados. Aí, em 2009, fizemos, em abril, a primeira duodenopancreatectomia robótica da América Latina, que foi publicada aqui. Em junho, a primeira esofagectomia robótica, e em novembro, a primeira excisão total do mesorreto. Então, em 2009, nós já estávamos aptos a fazer qualquer cirurgia robótica, operar tumores, operar reoperações através de robótica. E a robótica foi se mostrando como uma cirurgia extremamente importante, no sentido de que ela interpõe um computador entre nós e o paciente. Então, de 2009 a 2018, nosso hospital se tornou o líder da cirurgia robótica na América Latina, e nós realizamos, de 2009 a 2018, 780 cirurgias robóticas até hoje. E daí foram aulas, pareceres internacionais, etc., porque você não pode esconder essa tecnologia. Ainda em relação à cirurgia robótica, no início, os alunos que iam participar, os residentes, ficavam meio assustados, com medo, etc. Aí entendiam que o problema é 5% de inspiração e 95% de suor, transpiração e esforço. Ninguém nasce sabendo fazer robótica. É como dizer que, mas nasce sabendo fazer, a juventude de hoje nasce sabendo fazer videogame. Eu vejo muito bem o meu netinho fazer videogame maravilhosamente bem, mas muito melhor que a gente, mas ele faz isso o dia inteiro. Quer dizer, ele, quando está fora da escola, ele está treinando videogame. Quando eu estou operando, eu estou treinando robótica. Então, a robótica não é um bicho de 7 cabeças, é um computador, ele é amigável, ele é muito fácil de aprender, mas exige um número grande de horas, e o cirurgião precisa estar nisso. Por que tem que estar nisso? Porque as cirurgias de câncer modernas, que você descobre o câncer numa fase inicial, a maioria é tudo operado por robótica. Quase todos são operados por robótica. Então, veja, nós temos um console onde o cirurgião fica sentado. Temos um paciente sendo operado, com médicos assistentes e com o robô trabalhando. E temos toda a sala com tecnologia de ponta, de computação, de ultrassom intraoperatório, tomografia de urgência, etc. Então, hoje, é muito mais fácil operar para mim do que no passado, porque hoje você tem uma computação absurda a seu trabalho, a seu serviço. Então, vocês vejam, você fica sentado calmamente num console, o paciente fica do seu lado sendo operado, e quem opera é o robô, mas quem mexe, como você está vendo ali, é o cirurgião. Então, a pinça robótica, o que ela faz? Ela simula os movimentos da mão do cirurgião. E nós agora estamos chegando nesse estágio, que é o segundo estágio, o da realidade virtual. Então, eu estou operando um câncer de fígado aqui, esse é um caso real, um câncer de fígado aqui, e não sei onde está o câncer na frente do fígado. Aí eu clico no aparelho e ele projeta uma imagem de realidade virtual e me mostra onde está o tumor e aonde estão os vasos. Só que isso é realidade virtual em 3D. Isso aqui não é uma chapa. É uma coisa que é colocada em cima do fígado. É como se fosse um molde, um GPS, para eu saber onde está o tumor. E hoje, a gente opera muitas vezes tumor de pâncreas, tumor de fígado, com um GPS como esse, que te dá uma precisão absurda. Quer dizer, eu estou sentado num robô, mas dentro do meu robô ele está desenhando onde está o tumor e onde estão os vasos. Então, eu tenho total segurança de dar ao paciente a melhor cirurgia. Como é que está essa questão da robótica e dessa tecnologia nova no Brasil? Então, o grande país da América em robótica é os Estados Unidos, segundo o Canadá, terceiro o Brasil.
No Brasil, nós temos atualmente 41 robôs atuando em 35 hospitais. Já foram realizadas 25 mil cirurgias robóticas. Só em uma compra, um grupo grande de hospitais brasileiros comprou 10 robôs para colocar nos hospitais deles. Então, isso está crescendo e está se tornando uma realidade do nosso país. E quero acreditar que com o novo governo limpo, correto, sério, e que a gente pode entender e pode conversar com a pessoa do governo, nós vamos conseguir que ele coloque robôs em hospitais públicos, em hospitais não credenciados pelas grandes redes, hospitais de mais simplicidade, de modo que todo o povo possa ter o benefício de operar sem grandes incisões cirúrgicas. O Hospital Albert Einstein se tornou, no ano passado, o primeiro centro de excelência na América Latina, com 7.800 cirurgias robóticas de 2008 a 2018. Vocês vejam, então, o que é grande isso, o que é imenso isso. Eu vou só tomar a liberdade de mostrar algum detalhezinho rápido, eu prometo que eu não vou chocar vocês, eu vou mostrar uma cirurgia robótica dessas complexas. O nosso amigo vai colocar o videozinho, eu prometo que é um vídeo rápido, não vai assustar ninguém. Mas eu quero que vocês vejam como é que essas pinças trabalham, como é a delicadeza da mão e como é que é a delicadeza do cirurgião para trabalhar nisso. Então, esse é um senhor que tinha um câncer de pâncreas, que tomou quimioterápico, reduziu o câncer do pâncreas, e ele foi submetido a uma cirurgia de duodenopancreatectomia robótica. Era um câncer de pâncreas, ele fez uma neoadjuvância, como a gente chama, e aqui vocês veem a facilidade. A minha mão direita é essa pinça que está à direita, e a minha mão esquerda é a pinça da esquerda. Vejam como a coisa vai suave e tranquila. Eu estou separando o estômago da região posterior do estômago, onde está o pâncreas. Eu não estou querendo dar aula de cirurgia, estou só querendo mostrar como é para vocês que funciona a tecnologia. Vejam a delicadeza disso aqui. Na laparoscopia não tem essa facilidade. Olha o movimento de 270 graus dessa pinça que está na mão esquerda, que é uma pinça seladora. Essa tesoura está ligada num bisturi elétrico e ela caminha indo em direção à área do tumor. Esse é o estômago que está sendo afastado. Vocês vejam, tem um braço ali segurando o estômago, que sou eu que coordeno também. Quer dizer, então, na realidade, eu que tenho 2 mãos, quando eu estou operando com o robô, eu tenho 3 mãos. Eu tenho uma que eu vou mudando com o pedal, de modo a me ajudar. Então, vocês vejam que isso é uma facilidade tão absurda na cirurgia, que só mesmo a tecnologia pode trazer para nós. Quer dizer, a gente tem que andar de mãos dadas com a tecnologia. E esse ainda é um robô muito bom, é um robô moderno, mas está longe dos robôs que estão bolando. Em dezembro, eu vou para Palo Alto experimentar um robô da Google que promete ser mais avançado do que esse. Quer dizer, agora isso é inexorável. Vai ter, igual o carro, vai ter cada vez mais robôs menores, mais delicados. Vejam só, cortando o estômago com um grampeador linear. Olha, você corta e já grampeia e já faz a selagem. Vejam a delicadeza com que a dissecção é feita. Isso são todas artérias perigosíssimas. Se você dá um corte errado aqui, acabou, já era. Então, o que o cirurgião tem que fazer? O cirurgião ele tem que ser calmo, não pode ter ansiedade e tem que ter um treinamento absurdo e muito constante. Então, quer dizer, não é que você nasceu superdotado para fazer isso. Não existe isso. Você tem um treinamento que te permite fazer uma cirurgia dessas, entende? E vocês observam que, uma coisa que eu sempre ensino, as tesouradas são de décimos de milímetros, não mais do que isso. E a força que você faz na pinça é de décimos de miligramas. Vamos continuar a aula? Então, só para vocês terem uma ideia, o que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é um mundo da tecnologia associada à medicina.
difícil. Agora vamos para o outro. Para contar para vocês como final da aula, depois de todos esses anos de medicina, de cirurgia, vivendo cirurgia 24 horas por dia, não tem essa história de sexta-feira, sábado, domingo vai para a praia, não existe isso para cirurgião. Quem quiser ser cirurgião, não faça isso. O cirurgião tem que trabalhar, tem que operar, etc. Dia 6 de setembro eu fui chamado porque o candidato tinha sofrido um ferimento gravíssimo por arma branca. Ele me autorizou a mostrar isso para vocês. Por isso que eu estou mostrando. Ele sofreu esse atentado, foi muito bem operado em Juiz de Fora, onde suturaram os vasos que estavam sangrando por essa facada. Era uma faca muito grande, que alcançou vasos muito grandes, eles suturaram. Nós trouxemos ele para São Paulo, e depois de alguns dias reoperamos para tratar a infecção abdominal e obstrução intestinal. A cirurgia começou às 8 da noite e acabou às 5 da manhã. Ué, mas como é que eu opero das 8 da noite às 5 da manhã? A vida do cirurgião tem isso. Você tem que aprender a não ter sono quando não pode ter sono. Então, era um camarada que estava muito doente, não podia esperar até o dia seguinte, teve que ser operado naquela noite. Então, você tem que aguentar operar direitinho, com todo carinho, cortando décimos de milímetros. Olha a importância disso. No dia que eu operei ele, o dólar subiu R$1, a bolsa caiu absurdamente. Por quê? Porque acharam que ele ia morrer na segunda cirurgia. Só que logo depois ele começou a melhorar. 16 dias depois, ele teve alta. E 50 dias depois da facada, ele foi eleito presidente do Brasil. Muito bem. O que significa isso? Medicina não é uma virtude da pessoa. Medicina é um trabalho constante, apaixonado, delicado, dedicado. E você tem que trocar a sua vida pessoal por isso. Ou você é médico profissional, ou não seja médico. Ou se for médico, vai ser médico, mas não cirurgião. Cirurgião tem que entrar na carreira o mais cedo possível. Entrou na faculdade, já vai para a sala de cirurgia, já vai para a sala de verificação e óbito, já vai mexer nisso. Perceber a sua aptidão e desenvolver ao longo dos anos. Ninguém nasce pronto. Mas o cirurgião, ele tem uma característica de mais coragem, de mais tranquilidade, não é tão ansioso. E se for ansioso, você tem que aprender a tratar essa ansiedade. Observar sempre os grandes, como vivem, como atuam, como trabalham. É o meu caso que eu pude observar o grande Dino Orri, que era dessa universidade. Você tem que copiar os grandes para um dia conseguir ser alguma coisa na vida. O não existe em cirurgia. Ninguém fala não para mim na sala de cirurgia. Não existe isso. Sempre sim. Eu acho que não vai dar certo. Esse pensamento não existe em sala de cirurgia. Sempre tem que dar certo. Nem que você fique lá 24 horas, tem que dar certo. O não existe. Não ter pressa no trabalho, não ter pressa na cirurgia. E hoje em dia que a tecnologia está do seu lado, você não precisa ter pressa, a coisa vai mais rápido. Porque a tecnologia te ajuda tanto. A tecnologia, ela está de mão dada com você o tempo todo. Então, não existe. Trabalhar sempre, não parar nunca. Quando que você vai se aposentar, Macedo? O dia que eu olhar o meu atestado de óbito e ver que sou eu mesmo. Aí eu paro de trabalhar. Antes disso, não pararei de trabalhar. Como, graças a Deus, eu tenho muita saúde, então eu tenho muitos anos pela frente ainda trabalhando e vou querer influenciar muita gente na cirurgia. Porque o que eu adoro é o pessoal que está no R1, R2, quando está de folga, vai lá na minha sala querer aprender. Esses vão ser os grandes. Que na folga da aula, na folga
da sua atividade, vai na sala da cirurgia, fica perguntando e tira foto, estuda e vai procurar trabalho. Esses vão ser os grandes, esses vão aprender. E esses vão nos suceder. Não existe aposentadoria para cirurgia. Eu vou citar um exemplo aqui de um cirurgião muito bom, que é muito amigo meu, que é de uma outra universidade, que é da Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, chamado John Samuel Cameron. Quando ele fez 70 anos, as inteligências máximas daquela universidade aposentaram ele. Mas eu quero continuar trabalhando. Não, 70 anos aposenta, vai descansar, levar a sua vida, tal, muito bem. Isso é 11 anos atrás. No mês seguinte, os mesmos CEOs que tinham aposentado esse homem foram na casa dele. Professor, sim, o senhor tem que voltar. Falei, por quê? Nós estamos perdendo os doentes, está morrendo doente, o pessoal está ficando desmotivado, as visitas que começavam às 6 horas da manhã agora começam às 8, os consultórios que fechavam às 7 da noite agora fecham às 4, estão perdendo trabalho, estão perdendo movimento. Volta, professor. Faz 11 anos que ele continua trabalhando, ele publicou um trabalho muito lindo, ele está com 81 anos agora. A vida de um cirurgião aos 81 anos. O horário que ele acorda, que ele passa visita, os doentes que ele opera, e é considerado um dos maiores cirurgiões de pâncreas do mundo até hoje. É um cirurgião da Johns Hopkins. Então, eu vou te dizer o seguinte, isso é quase que uma religião. É quase que, mas é uma coisa muito aplicada, é muito dirigida. Você tem que ter bondade, tem que ter calma, não pode ficar nervoso, não pode ter preguiça de aprender a tecnologia nova, como tem cirurgiões no Brasil até hoje, que nunca operaram com robô, nunca, isso não existe. Quer dizer, surgiu uma coisa nova, você tem que ser curioso e ir atrás, e aprender, sentar, voltar para os bancos escolares, etc. Só assim você vai poder operar esses inúmeros doentes que estão aparecendo e que vão continuar aparecendo por enquanto, com as mais graves doenças que existem. Muito obrigado.